Queremos orar, iniciar o nosso estudo e podermos pedir a sabedoria de Deus. Pai, nós tivemos durante todo o nosso dia hoje tantas atividades, tantas coisas de afazeres, de dificuldades, de coisas tão fáceis, mas que passamos o nosso dia, cada um no seu contexto, cada um de uma forma diferente. Mas hoje, nesta noite, nós queremos iniciar o estudo da sua palavra de uma forma homogênea, de uma forma que todos possam compreendê-la, de uma maneira que possamos aprender com o Senhor, aprender com a tua palavra, podemos nos capacitar, nos buscar a orientação do Senhor. E tudo isso nós fazemos para podermos crescer mais, tanto como pessoa, como indivíduo, como família, como igreja do Senhor. Que o Senhor nos capacite, nos oriente e nos dê a tua direção. Pois oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Olha só, tem algumas coisas que nós vamos precisar ser meio criteriosos. Uma delas, a gente sabe do horário de todo mundo, sabe que horário de trabalho, horário de escola, horário de família, a gente sabe essas dificuldades. Mas no horário a gente consegue flexibilizar um pouquinho. Se um chega um pouquinho mais atrasado aqui, que nem tem, eu que cheguei, a gente consegue flexibilizar. Mas quando falta, aí fica mais difícil, tá? Porque para repor não é como uma aula normal da faculdade, ou estando lá, ou estando num discipulado. Quando falta já fica mais difícil, porque existe, aí vai ter essa aula, tanto essa que vai ser gravada, quanto a presencial. E todas as maneiras que vamos usar aqui, vai ser para completar a quantidade de horas que a faculdade exige. A faculdade exige uma quantidade de horas para cada módulo, tá? Para concluir cada módulo. Então, como que nós fizemos? Para a gente concluir, a gente então faz uma ficha de leitura, a leitura daquele módulo, vai ter a prova, vai ter alguns trabalhinhos, algumas coisinhas que vai dar para, durante o mês todo, você tem um mês para fazer tudo isso. Tá? Então, tem que haver essa colocação desses horários, principalmente, eu digo, presencial, porque depois, para você fazer algum desses trabalhinhos, você vai dizer, mas não consigo. Por quê? Porque falta realmente isso aqui. Porque os assuntos que nós vamos discutir aqui, é o que vai ser facilitar para você fazer os trabalhos. Então, se você faltar, vai ter dificuldade em fazer os outros trabalhos. Tá? Por isso que eu preferi fazer presencial. Eu quero aprofundar em algo que vocês nunca ouviram na igreja. Tá? São assuntos um pouco mais profundos, tá? Mais temáticos, teológicos, sistemáticos, de que é mais usado isso numa formação teológica, de conhecimento, de estrutura, que vocês não ouvem aqui. Nós vamos elaborar uma mensagem textual, temática, expositiva dentro da Bíblia. Tá? Muito básico, porque vai ser algo, um exemplo, você trabalha com criança, né? Trabalha com criança. Quem mais trabalha com criança? Também, mais ou menos. Danusa. Né? Para os homens é um pouquinho mais difícil, né? Trabalhar com criança, né? Mas tem uma aula que nós vamos mexer com isso. Quais são as formas, matéria, técnica, tal. Para a Lu é fácil isso, trabalhar com criança. Ela pega, ela já elabora lá o que ela precisa. Mas e quando você vai preparar um estudo, quer seja para as crianças, como que você prepara esse estudo? Qual é a estrutura que você prepara esses estudos? É doido o negócio, né? É só por Deus. Então, nós vamos trabalhar essa questão estrutural para como nós vamos focar, o que nós queremos transmitir, de que forma nós queremos transmitir isso, com que as pessoas compreendam isso, tá? Tem uma matéria só para isso, tá certo?
Nós vamos iniciar agora, que eu coloquei como base de tudo, essa de doutrina bíblica, que começa pela Bíblia, porque nós vamos, volume 1, e nós começamos pela Bíblia, então não tem como nós começarmos a estudar algo se não for pela Bíblia, tá? E eu queria ver com vocês, meu canetão está ali, eu queria ler algumas coisas e ir passando junto também, tá? Então assim, ó, quando coloca aqui no primeiro item, vai colocar compreender a origem, a natureza e a importância da Bíblia como a palavra de Deus. A palavra Bíblia deriva da palavra biblion, que quer dizer rolo ou livro. Mais exatamente, um biblion era um rolo de papiro. Tá, ele continua falando, só que no segundo ponto ele vai falar aqui no 1 sobre a revelação dela. No livro de Jó vemos uma pergunta muito interessante. Pode alguém conhecer a Deus em profundidade? Vejamos. Deus é criador. Gênesis 1. Segundo ponto. Ser humano foi criado à imagem de Deus. A existência do homem é onisciente, onipotente e etc. Separado da existência de Deus. O homem não é onisciente, o homem não é onipotente. Deus é onisciente, é onipotente. Então, eles separam Deus e o homem como uma obra de Deus. Há, portanto, grande diferença entre Deus e o ser humano. Diferença de existência, de conhecimento e de tantas outras coisas. Embaixo, desta forma, como poderia ser o ser humano, ou como o ser humano poderia conhecer a Deus? Existe uma solução para esse problema. Deus precisa se revelar. E aí entra em 2 pontos. A revelação geral e a revelação especial, tá? Que nós vamos tratar. Olha só, eu queria já iniciar com você aqui perguntando, quem é Deus? Defina Deus para mim. Se eu te perguntasse, Jefferson, quem é Deus para você? O que você diria para mim? Deus é Pai. Diga, Danusa. Quem é Deus para você? Uma coisa que vem na sua cabeça. Quem é Deus para você? Seu Salvador. Referência, amor. Espírito Santo. Criador. Tá, mas por que vocês não definiram Deus tudo igual? Por que cada um explicou de uma forma, ou falou que Deus é uma coisa diferente? Porque Deus... Mas e se eu disser para você que Deus, ele é pessoal? Que por mais que você tenta entender Deus, você não vai entender, mas ele se revela quem ele é. Porque ele tem um texto de Êxodo, capítulo acho que 3, versículo 20, se eu não me engano, que Moisés chega para Deus e diz assim, Deus, como que eu vou definir o Senhor para Faraó? O que eu vou chegar lá e dizer para Faraó? Faraó, Deus mandou com que você liberte o meu povo. O que eu vou dizer para Faraó? Quem é você? E ele disse assim, vai lá e fala para Faraó que o grande eu sou mandou você aqui. A definição de Deus na sua palavra é eu sou. Essa é a definição de Deus. Porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é salvador, ele é eterno, ele é justo, ele é libertador, ele é o Espírito Santo, ele é eu sou. Essa é a definição da existência de Deus. Porque Deus existe antes da criação. Deus existe antes de todas as coisas. Então, quando você pensa em definir Deus, você, peraí, Deus é tudo. A primeira pergunta num concílio para ser pastor, sabe qual é?
Quando eu passo por um concílio, tem no mínimo 7 igrejas representadas, com vários pastores, e mais de 150 perguntas. E a primeira pergunta é: defina Deus. É a mesma pergunta que eu estou colocando para vocês. Tá? Defina Deus. Deus tem uma música, né? Deus esse é o nosso Deus. Ele se revela, sim, aí ele vai colocar aqui a revelação geral. A revelação geral se dá por meio dos seguintes meios. Opa, agora muda. Como que eu posso demonstrar a revelação de Deus? Através do quê? Através da criação. Entende? A criação é a revelação geral de Deus. Deus se revela através da criação. Quem que sustenta os pássaros? Quem que dá alimento para eles? Algum aí planta alimento para os pássaros de nós? Hã? A natureza que Deus criou. Que Deus criou. Entende? Porque se nós pudéssemos alimentar os pássaros, eles morreriam. Sabia disso? Por isso que a natureza ela é sustentável. Tá? Ela é autossustentável. Não precisa de nós, a natureza. Nós precisamos da natureza, não ela de nós. Ela foi criada antes de nós. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, o homem foi criado depois da natureza. Porque Deus criou a natureza. E Deus se revela dessa forma através da natureza. Tá? Aí ele coloca aqui, através da história, da consciência. Aqui até pede, leia os textos indicados, veja a revelação. A revelação geral proporciona conhecimento de Deus, dá base para a vida moral da sociedade, torna o homem culpado diante de Deus, favorece o entendimento da revelação especial. Aí entra em uma revelação um pouco mais íntima, mais próxima, tá? Que é o desenvolvimento, o desvendamento que Deus faz de si mesmo dentro da história da salvação nas Escrituras. Conforme Hebreus capítulo 1. Deus se revelou muitas vezes e de muitas maneiras. Aí diz, através dos profetas, através das coisas, da natureza e através do seu Filho. Tá? E ele vem colocando aqui então, algumas maneiras que ele se revela. Tá? Ele se revela através da sorte, e aí nós poderíamos entrar dentro dos textos, tá? Onde quando Judas se suicida, depois é feito uma sorte entre os apóstolos para que pudesse complementar os 12 apóstolos, porque estava 11 e tinha que ser 12. Então naquele momento eles jogam sorte para saber qual dos outros discípulos que poderiam acrescentar como apóstolo. E os discípulos fazem isso, e Deus revela através daquele momento para mostrar quem ele queria para ser o 12º apóstolo. Urim Tumim, vocês já ouviram falar dos profetas, né? Dos sacerdotes. Urim Tumim eram umas pedras também que eles usavam no Velho Testamento para sorte. Tá? Através dos anjos, eventos, profecias, apóstolos, sonhos, milagres, visões, verbo encarnado, que é o próprio Jesus, e as Escrituras, o registro da revelação de Deus para as gerações seguintes. Aí ele vai tratar de algo importante também. O que é inspiração e expiração? Vamos lá. O que é expiração? O que é? O que é inspiração? De fora para dentro. E expiração de dentro para fora. Tá. O que aqui o assunto está tentando nos mostrar é que existe uma influência desse exercício de Deus com a sua criação, com a humanidade, com todas as coisas. De que forma? De uma forma
sobre a inspiração e expiração. Quando você inspira, tá, a revelação de Deus, tá, buscando dentro da palavra de Deus o conhecimento. E você expira, tá, o conhecimento através daquilo que você recebeu. Tá? Foi desta forma que Deus começou a trabalhar com o homem. Tá? E não ao contrário disso. Tá? Não existe algo que a pessoa ouviu e aconteceu. Não. Primeiro precisa haver esse movimento de expiração e inspiração. Tá? Onde vai mostrar aqui, ó, inspiração é a influência sobrenatural exercida sobre o Espírito Santo, sobre o homem divinamente escolhido. Quer dizer, nós fomos também, né, inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, para falar da sua palavra. Então, isso é inspiração. Tá? É da mesma forma que foi compilada e construída a Bíblia. Nós vamos ver isso mais para frente. Que a Bíblia foi inspirada por Deus na vida de homens que receberam o dom do Espírito Santo para poder escrevê-la. Tá? Então, é uma forma de inspiração. Tá. Isso. Olha só, o que nós podemos acrescentar nisso? Qual a diferença entre inspiração e receber o Espírito? Alguém já foi de centro espírita? Eu já fui. Isso. Tá? Existe um nome que é chamado aquele que recebe o Espírito. Alguém sabe? Isso. Tá? Dentro do centro de Umbanda é chamado de cavalo. Tá? Que o Espírito monta em cima da pessoa. Tá? Dentro do centro de Umbanda. No Espiritismo nós temos o médium e nós temos o paciente, que é chamado ali, que vai ser o elemento de intermediador, tá? E a pessoa que vai conversar com esse espírito. Tá? Aí, o que acontece ali? Existe uma diferença entre inspiração e você receber uma encarnação. Tá? Qual é a diferença de encarnação e ressurreição? Vamos entrar em detalhes, porque eu estou dizendo coisas um pouco mais profundas. Reencarnação, que é reencarnar? Nascer de novo. O que mais? O que é reencarnação? Reencarnar. Tem filme, já assistiram muito isso. Tem filme. Nascer de novo. Voltar. E ressurreição. Isso aí. Isso aí. Isso mesmo. Isso. Reencarnação é o que os espíritas, tá, alegam crer. Tá? A reencarnação. A ressurreição é o que o cristianismo prega. Tá? Qual a diferença disso? Por quê? Porque a reencarnação não é inspiração. Inspiração é aquilo que você recebe como revelação do Espírito Santo. Mas espera aí, eu como médium recebo um Espírito que me revela. Um exemplo disso. Eu já conheci ali onde que o Allan Kardec, o Chico Xavier, psicografava. Tá? Então assim, ele recebia como se fosse uma inspiração de uma pessoa que morreu para escrever aquilo que estava sendo dito pelo Espírito para uma certa pessoa. Tá? Essa diferença entre inspiração, mesmo sendo uma forma de inspiração, de revelação,
nós percebemos em Hebreus 9, 27. Abre lá. Hebreus 9, 27. Esse é um texto que vai mostrar que cai por terra tanto a reencarnação, o que os espíritas recebem, e eu vou explicar o porquê. Hebreus 9, 27. Se alguém abriu, pode ler. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Isso. O seu dá a mesma, Lu? A sua tradução é a mesma? É como todo homem está destinado a morrer só uma vez. Depois que haverá o julgamento, assim também Cristo se ofereceu uma vez, só uma vez, para tirar os pecados de muitos homens. E aparecerá uma segunda vez, sem relação alguma com o pecado aos que esperam. Não, passou. Isso, não, só aquele primeiro versículo, eu primeiro. Isso, só esse primeiro versículo. Assim, ao homem está ordenado morrer uma, e depois disso vinha o quê? Pronto, acabou. Então cai por terra o espiritismo, por causa da reencarnação. Não se dá reencarnação. Não se tem como reencarnar, porque morreu, vai acontecer o quê? O que acontece? Vai aguardar para esse julgamento. Morreu, acabou. Vai aguardar por esse julgamento. Opa, peraí. Mas então, tanto os espíritas, quanto o candomblé, quanto umbanda, quanto o quimbanda, como que eles recebem esses espíritos? Tá, aí nós vamos estudar isso ainda mais para frente, tá? Nós vamos entrar num detalhe onde fala sobre os anjos. Tá? E aí nós vamos entender quem são estas pessoas que, tanto o espiritismo, quanto umbanda, kardecista, mesa branca, aí nós vamos entender quem são estes que eles recebem. Tá? Porque quando nós batemos nessa tecla, a gente pega, peraí, como que pode uma pessoa, vou citar um exemplo meu, vou citar sempre a maioria, vou citar meu, tá? Vou citar um exemplo meu. O meu pai se suicidou, quando eu tinha 7 para 8 anos. Tá? Ele se suicidou. Eu depois fui de um centro espírita. Tá? E uma dessas pessoas recebeu recebeu um espírito que dizia que era meu pai. E ele revelava coisas que só eu sabia entre o meu pai e ele. Como isso? Era o meu pai ou não era o meu pai? Tá? Quem era então se não era meu pai? Isso. Isso. Isso aí. Isso mesmo. Então, nós vamos entender isso aqui. Mas quando chegar um pouquinho mais para frente, tá? Vai ter que aguardar um pouquinho. Isso, porque quando eu tratar dos anjos especificamente, aí nós vamos entender esse fato. Se eu não tocar nisso, me lembre, por favor. Tá? Pode me lembrar, porque eu vou tocar nisso. Porque eu também precisei entender quem era e por que estava acontecendo aquilo, e só eu sabia que estava acontecendo aquilo. E como que a psicografia revela o que só a pessoa sabe. Porque muitos esses caras que psicografa, escreve coisas que só a pessoa que está lá sabe do que ele está escrevendo. Por isso tu acaba acreditando. Sim, correto, corretíssima, correto. Eu vivi muitos anos nisso, muitos anos. Mas eu compreendi a verdade depois, e entendi. Por isso que eu estou revelando para vocês o que nós vamos entender aqui dentro também. Tá? Que muita gente na igreja não sabe disso. Não entende. Porque nós não revelamos isso, não tem como eu revelar isso numa mensagem de domingo. Não existe, não tem compreensão, não tem como eu comunicar isso. É capaz da pessoa ficar ofendida comigo. Porque eu não vou explicar, não vou dar tempo de explicar para ela o porquê de todas as coisas. Por isso que isso aqui é mais profundo um pouco. Tá? Essa é uma das oportunidades que nós temos. E se tiver dúvida, pode perguntar. Tá? Fique à vontade. E aqui ele vai então trazer a questão da preparação, a iluminação, e aí eu vou tocar nessa iluminação.
A iluminação é a influência ou ministério do Espírito Santo que capacita todos os que estão num relacionamento correto com Deus para entender as Escrituras. Quer dizer, essa iluminação vem da presença do Espírito Santo. Tá? Ele vai colocar aqui, este despertamento do Espírito Santo pode ser prejudicado pelo pecado, pois é dito que o cristão que é espiritual discerne as coisas pelo Espírito. Aquele que é carnal não pode receber as verdades mais profundas de Deus, que são comparadas ao alimento sólido. Esse é um fator discutível também. Tá? Até que ponto nós somos espirituais e carnais? Tá? Nós vamos tratar disso também. Tá? Na questão, o que é um crente espiritual e o que é um crente carnal? Nós vamos tratar disso também. Como que pode um crente carnal ser espiritual? Como que ele pode receber a revelação de Deus se ele vive no mundo? Você já, eu vou dizer por experiência própria. Tem muita gente que chega para mim um dia, Iporã estava aqui, não estava Iporã? Aqueles 2 homens que chegou ali na porta discutindo comigo, pedindo comida aquela vez, você estava? Não estava? Sem ser aquele, teve 2 caras que andam na rua, bebendo, bebe, tá louco, e bebe igual come com farinha. E os 2 eu acho que é homossexual ainda, juntos. E eles vieram aqui um dia pedindo ajuda para mim. E eles começaram a falar que Deus tinha mandado fazer isso, que Deus é assim. E ele começou a citar textos bíblicos. Até daquele dia citou que ele até disse para mim, falou assim, não, peraí, o senhor não quer me dar comida? A Bíblia diz que o crente, a Bíblia diz que a gente tem que dar comida para quem está precisando. E ele citou o Sermão do Monte, capítulos de Mateus, capítulos 5, 6, do Sermão do Monte. E ele começou a citar texto. Peraí, um cara que vive no mundo, bebe, fuma, droga, faz tudo, né? Como que pode ele discernir o que é espiritual? Como que pode ele discernir o que é do espírito? Entende? E aí, claro, depois eu peguei ele e fui levar ele no restaurante. Né? Paguei um almoço para ele lá. Para os outros 2 não paguei nada. Os outros que estavam aí, não paguei nada não. Porque eu estava bêbado demais, não paguei nada. Falei, deixa para uma outra hora. Mas eu conheço eles, então. Aí você fica nessa questão. Peraí, como que o Espírito Santo pode agir numa vida dessa? Tá? O Espírito Santo pode estar ali. Mas tem algumas coisas que não estão bem ali. Que não estão discernindo pelo Espírito. Até porque muitas vezes a gente usa isso como uma forma de ferramenta para abrir oportunidades. Você quer ver uma outra coisa? Um dia eu cheguei aqui no domingo à noite, 6h30. Essa porta estava aberta, acho que esqueceram de manhã, esqueceram de fechar essa porta. Tinha um cara sentado ali, O cara sentado ali, cabeça baixa. Aí eu cheguei, eu olhei, ele falou, eu preciso de ajuda. E ele começou a falar um monte de coisa, um monte de coisa. Que estava sofrendo e tal. E aí minha esposa chegou o pastor Carlos e tal, e ele estava ali e falava um monte de coisa que não falava em nada. Até que uma hora eu até pensei, falei assim, esse cara está endemoniado. Né? Vamos expulsar o demônio desse cara. E eu falei, só que se eu mexer com isso agora, vai saber se eu saio daqui hoje, né? Vai saber se eu saio daqui, porque eu não sabia o tempo. Mas de qualquer forma eu percebi que ele estava drogado, estava bêbado e tal. E ele disse que depois ele queria dinheiro e queria mais não sei o quê. Aí eu chamei o pastor Carlos, faz um favor para mim. Ele está precisando de um dinheiro, porque ele precisa ir embora, pegar um ônibus. Pega esse cara, toma aqui o dinheiro, vai lá na rodoviária, compra a passagem desse cara e manda ele embora. Se ele quer ir embora, queria ver uma família, estava desesperado. E eu estava sentado aqui, podia ter levado tudo aqui da igreja. Passou o dia aqui, de manhã até a noite. Ele chegou na rodoviária, junto com o pastor Carlos. Na hora que ele foi comprar passagem, o pastor Carlos passou o dinheiro para ele comprar passagem. Na hora que ele pegou o dinheiro, ele correu. E ele falou de tudo aqui da Bíblia, da onde ele era, da igreja, citou vários textos bíblicos, fez um monte de coisa. E eu falei, não, vou ajudar. Então assim, às vezes é do Espírito, não é?
o Espírito que ele está, não o Espírito Santo, mas o Espírito que ele está usando ele de alguma forma, né? Então são manifestações que a gente vai lidar, principalmente para saber se é do Espírito, que eu digo Espírito Santo, ou se não é do Espírito Santo, é de outros Espíritos. Tá? Nós vamos lidar com isso aqui também, tá bom? Aí ele vai falar sobre a interpretação, aplicação, autoridade. Aqui nessa autoridade, a autoridade das Escrituras significa que todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus, de modo que não crer em algumas palavras da Bíblia ou desobedecer a ela é não crer em Deus ou desobedecer a ela. Olha só uma coisa, eu acho que alguns já me ouviram falar sobre isso. A Bíblia contém a palavra de Deus ou a Bíblia é a palavra de Deus? E se eu perguntasse o porquê? Por que você está... Qual seria a sua argumentação de defender que ela é a palavra de Deus? Ou que ela é a palavra de Deus e contém a palavra de Deus? Ela é ou ela contém? Ou ela é e contém? Na dúvida, né? Na dúvida vai os dois, né? Na dúvida vai os dois, né? E aí? Uhum. E quando você lê assim... sobre atuação, às vezes Satanás, vamos supor, quando está falando daquele texto onde Satanás entra nos porcos e é jogado pelo penhasco, né? Quando Jesus expulsa um demônio daquela criança, quando o filho pródigo está perdido, aquilo também é a palavra de Deus? Ou só quando Jesus está falando, ou quando Deus está falando, ou quando os profetas estão falando na Bíblia, né? Ela contém partes, ela é toda, mesmo quando fala de Satanás, quando fala das coisas que serão destruídas em Apocalipse. Apocalipse também é a palavra de Deus ou ela contém? Olha comigo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Se precisar de Bíblia, tem que ver. Tá. Tá. Eu estou com... Isso. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Pode ler, quem achar. Joia. Legal. Joia. Toda a Escritura é o quê? Ela não contém, tá? Toda a Escritura é inspirada por Deus, tá? Para o que ela serve? Ensinar, corrigir e todas essas coisas. Olha só, mas nós temos um porém aqui, uma questão, que é isso aqui, ó. Né? Nós temos diversas Bíblias, diversas versões, traduções e tantas coisas, né? Eu falei um pouquinho sobre isso aqui no discipulado, não sei quantos lembram, né? Sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, Testemunha de Jeová, o Ellen White, da Adventista, o Livro dos Mormons, Testemunha de Jeová, João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia Sagrada, e a Bíblia Católica, né? Mas e aí, qual delas é a palavra de Deus? Vou botar vocês no fogo um pouco. Uhum. E aí, mas qual que é a correta? Hã? Oi? Uhum. E aí, hein? Hã? Cada um defende o seu peixe. Olha, para a gente entender melhor, tá? E crer naquilo que você está na mão, tá?
Tudo começou por isso aqui, ó. Tá? Tudo começou por isso. O cânon. Tá? Tudo começou por aqui. Para entender o que é e o que não é. O que é a palavra de Deus e o que contém a palavra de Deus. O que pode ser a palavra de Deus. O que tem possibilidades de ser a palavra de Deus. O que não é a palavra de Deus. O que é heresia e não serve para a palavra de Deus. A primeira coisa que foi feita foi isso daqui, ó, tá? O cânon bíblico. Foi feita uma compilação, foi feita uma junção. Por isso que quando fala Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo... Vê lá para mim, Hebreus 1:1, vê se é esse. O Hebreus 3:1, vê lá para mim. O que diz em Hebreus 1:1? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Isso aí. E depois, através do seu? A nós falamos nesses últimos dias pelo Filho. Isso, Jesus. Quem constituiu o herdeiro de tudo. Isso aí. Por quem fez o mundo. Isso mesmo. Então, antes eles falavam através do quê? Dos profetas. Com o que eles usavam para isso? Olha só. Eles usavam isso aqui, ó. Deixa eu passar todos, vai. Ó, usavam estes fatores: cultural, histórico, geográfico e linguístico. Para entender, para compreender o que é a palavra de Deus. Eles precisavam entender a cultura. Para poder, um exemplo, por que nós temos todas essas versões, tá? E cada uma delas dá uma forma diferente de linguagem, mas como que nós vamos entender na nossa cultura? Se eu te der uma Bíblia agora aqui, hebraico e grego, você não vai ler. Você precisa entender, compreender. Então você precisa compreender a cultura. A Bíblia foi escrita para nós? Foi escrita para quem? Aonde foi traduzida a Bíblia? A Bíblia foi escrita em 2 línguas. A Bíblia foi escrita em... Isso. A Bíblia primeiro aqui, ó. A Bíblia primeiro foi encontrada, foi ali juntada dentro de pedra, barro, papiro, couro e tantas outras coisas, onde foi juntada para depois fazer o cânon, a compilação dela e montar ela para que realmente pudesse aí dizer, peraí, agora isso é e isso não é. Tá? Como que foi feito isso? Através dos profetas que vieram revelando as coisas de Deus e escrevendo todas as coisas. Tanto em pedra, quanto em barro, quanto em papiro, quanto em couro. Eles vieram revelando como Moisés. Deus mandou os 10 mandamentos aonde? Na pedra. Então, tudo são fatos que comprovam para que fosse construída o que nós temos hoje na mão. De uma forma verdadeira, que não haja erros, tá? Mas, olha só, quer ver? Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui, ó. Foi escrita na língua hebraica e na língua grega. Tá? Novo Testamento. Eu já acho que, não sei se eu já falei isso para vocês também. Novo Testamento. Se você olhar na sua Bíblia, não na digital, mas na sua Bíblia, Novo Testamento e Velho Testamento. Existe uma página em branco entre uma e outra. Tá? Alguém sabe o porquê dessa página em branco? Hã? Não? Tá. Abre a sua aí. Isso aí. Ó. Por que tem isso? Para sobrar página. Porque como chama a editora, onde foi a gráfica, foi erro da gráfica, foi erro da Bíblia, para o cara, para mim preencher ali, colocar minhas anotações e tal, tá? Olha lá, tá vendo? Para fazer dedicação,
nessa tradução, nessas versões, nessas compilações, foi feito isso. Com o intuito de quando você entender, estudar e compreender o que realmente é a revelação de Deus, o porquê que aconteceu isso. Tá? Esse foi um período que Deus ficou pelo menos 400 anos sem manifestar com o homem, nada. Se isolou de uma forma não totalmente, mas não revelou mais nada a ninguém. Tá? Depois do último profeta, que é Malaquias, ele... Eu vou chegar lá. Quando ele para de revelar com o último profeta Malaquias, tá? Ele agora espera um período que os profetas já anunciavam que Deus mandaria o libertador, o Messias, o Salvador. Só que o povo não obedecia. Então ele se calou. Tá? Até que o povo novamente, durante todo o período da reconstrução do templo, do tabernáculo, do templo de Salomão, daquele período onde Davi, Salomão, onde tem as destruições do templo, depois a reconstrução do templo novamente, aonde então ali Deus agora abre uma oportunidade, que foi o último profeta da Bíblia, João Batista, no Novo Testamento, anunciando o precursor desse período que Deus disse assim, ó, a partir de agora, não desobediência, mas pela promessa que eu mandaria um libertador, um Messias, no tempo certo. Vocês já aguardaram esse tempo, tá? Como foi no período de Moisés. Deus levou Moisés para um monte e disse, Moisés, está vendo aquele lugar lá, ó? Que era a cidade de Canaã, tá? Que era um lugar que a Bíblia diz que manava leite e mel, que os cachos de uva lá tinha 5 quilos, tá? Que tudo que produzia dava certo, só que existiam gigantes e ele tinha que conquistar. Só que por desobediência, lembra o que Moisés fez? Alguém lembra? Andou em círculo, o que mais? Ele andou durante 40 anos. O que mais? Olha só, o povo no deserto andou durante 40 anos em círculo, porque Moisés bateu com a vara, na onde? Lembra? Historinha de Moisés? Bateu com a vara na rocha, e a rocha jorrou água. A rocha representava quem? Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou a rocha, no Novo Testamento. Quando ele revela isso, ele está dizendo, olha, porque Deus tinha dito, Moisés, conduza o meu povo pelo deserto e eu vou protegê-los. De dia com uma nuvem e de noite com a nuvem e de dia pelo sol. O que aconteceu ali? Quando você percebe o cuidado de Deus, você percebe que o povo começa a questionar Moisés. Moisés, nós saímos do Egito, estamos passando fome aqui, lá tinha comida e aqui não tem comida. Deus vai, intercede pelo povo e Deus dá a maná. Deu o maná e deu as codornices. Aí o povo, agora nós estamos morrendo de sede. Tá? Na hora que Deus diz, vai lá e toca na rocha. Moisés foi lá e sentou a vara na rocha. Deus disse, por esse erro de nem você e nem a sua geração chegará na terra prometida. E aí entra esse percurso que o povo durante 40... Quanto é uma geração? 40 anos. Tá? Uma geração é 40 anos. O povo andou durante 40 anos no deserto, depois... Deus é amor, esse castigo uma geração inteira. Por quê? Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus é 100% amor, Deus é 100% o quê? Justo, e Deus é 100% juiz. Tá? Da mesma forma que Ele ama, Ele julga. Tá?
Por isso o povo, durante 40 anos, percorreu o deserto sem poder entrar, e eles não conseguiam chegar lá, porque Deus tirou dos seus olhos o caminho pelo qual eles deveriam chegar naquela cidade. Depois de 40 anos, Deus deu essa promessa novamente a 2 homens, Josué e Calebe. Se você olhar lá na Bíblia, em Êxodo, você vai ver, Josué e Calebe. Os 2 foram os únicos que Deus disse, a próxima geração agora vai conhecer Canaã, terra prometida, que mana leite e mel. E aí esses 2 foram, e todo o povo que estava com ele, então, entrou dentro da terra de Canaã. Depois continua a história. Quando chega aqui, Deus diz, olha, a partir de agora, de novo, o povo desobedeceu e não andou conforme aquilo que eu disse. Vou me calar. Só que, claro, ele não disse desta forma, mas você percebe estudando que ele, durante 400 anos, não se revelou mais a ninguém. O povo até aguardava, o povo esperava, mas não tinha essa revelação. Foi quando, então, acontece esse momento, João Batista vem e diz, agora é chegada a hora. Zacarias tem, o pai dele, tem uma visão no templo, e naquela visão, então, ele entende a vinda, não, a promessa concluída, que ele diz, e agora eu vi o Filho de Deus. O próprio Zacarias, quando olha, o próprio Jesus também, mas João Batista, quando está no deserto, ele já vem preparando o caminho para a vinda do Filho de Deus, porque os 2 nasceram próximo um do outro, só que um ficou... Primos, isso mesmo. Só que isso, diferença de idade, eram próximos. Só que o ministério de João Batista foi antes do ministério de Jesus. O último profeta anunciando a vinda de Jesus. Porque todos os profetas do Velho Testamento, que falavam em hebraico, quando você olha na língua hebraica, você vai perceber que todo o Velho Testamento, Gênesis 3,15, vai falar, que nós estávamos conversando, vai falar sobre a promessa do Messias, do Filho de Deus. Tá? Olha só. Opa, desculpa. Aqui. Opa. Quando a gente fala disso daqui, voltando nisso aqui, no cano, então... Uma das coisas que eu gostaria que vocês anotassem. Tu tem caneta não, né? Tá. Aqui. Peraí, deixa eu pegar... Oi, Porã, faça um favor para mim, meu irmão. Lá na secretaria, no armário embaixo tem papel. Se alguém precisar de papel, traz uma folha para mim, por favor. Oi? Tá frio? Obrigado, minha irmã. Vamos desligar isso daí. Vão anotando aí uma palavra, Septuaginta. Não é palavrão não, viu? Conseguiu escrever? Deixa eu escrever aqui. Isso, obrigado, minha irmã. Isso, meu irmão, pode pegar isso daí, não tem problema não. Escreve esse nome aí. Opa. Aí. Tá? Eu preciso que vocês façam uma pesquisa para mim. O que significa isso? Tá? Pode fazer no papel, pode fazer no computador, o que você... Pode procurar no Google, sim. Tá? Pode procurar no Google, se vocês tiverem livros também, procure. Eu preciso que vocês montem para mim, pelo menos umas 4, 5 linhas, definindo o que é Septuaginta. A definição de Septuaginta. Vocês vão ouvir lá, vão ver bastante coisa sobre isso.
Tá? Mas eu quero que cada um possa colocar o seu pensamento de como você entende o que é Septuaginta. Tá? Aí nós, para a gente entender um pouquinho, até mesmo essa questão do cânon. Porque o cânon, ele foi montado, compilado, e aí foi, então, feita a Bíblia Católica. Tá? Foi feita a Bíblia Católica. Só que a Septuaginta, ela veio para trazer uma revisão. Isso aí, mas tem que trazer aí um pano de fundo o porquê disso, né? E qual a diferença, você vai ver lá algumas diferenças. Pode procurar no Google sim, tá? Fique à vontade. Se tiver dificuldade, depois me pergunte, fora daqui, tá? Não vou dar definição para vocês aqui, mas do que é, do que não é, porque aí fica mais fácil também, né? Mas, porque depois foi feita aqui a Bíblia Católica, que foi a de João Ferreira de Almeida, que foi tirado da Bíblia Católica, o João Ferreira de Almeida, aonde foi feita essa versão, essa tradução dele. Depois as outras foram versões, NVI, a Nova Linguagem de Hoje e tantas outras. Mas, por que não usamos a católica então? Alguém sabe? Por que não usamos a Bíblia Católica? Tem vários livros a mais. Tobias, Judite, e tem vários. Eclesiásticos. Foi acrescentado. E daí eles dizem que o nosso foi tirado. Então, mas por quê? Por que a nossa foi tirada e a deles tinha? Porque a deles era a primeira. A católica foi compilada primeiro. Depois veio a nossa. Foi tirado. Por que tirado? Por que foi tirado? Tá? Por isso que houve a Septuaginta. Isso. Isso aí. Tá? Mas aí eu quero que você defina e procure lá o porquê disso. Tá? Vai colocar aí na Septuaginta.